Olá, seja muito bem-vindo ao CIP, Culto Infantil Paralelo. Essa é a nossa quarta aula e eu quero te desejar boas-vindas. Nós já vivemos aí 3 aulas bem intensas e bem legais, né? Falando aí sobre a introdução, a liturgia, a preparação, organização do Culto Infantil Paralelo. Falamos sobre decoração, falamos sobre acolhida, quebra-gelo, falamos sobre oração e leitura bíblica devocional. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre louvor. Isso mesmo, hoje o nosso tema é louvor. E vamos falar também do momento missionário. Então, eu queria começar com o versículo: celebrai com júbilos o Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Com esse versículo eu quero desejar boas-vindas para você e começarmos aqui com a nossa aula. Precisamos ensinar as nossas crianças a adorar? O que é que você acha? Você acha que sim? Você acha que não? Com certeza. Olha, criança, ela aprende ao ser ensinada. Todas as vezes que nós queremos que nossa criança aprenda alguma coisa, com certeza a gente precisa ensinar, não é? Aliás, você ensina a sua criança a andar, a falar, a comer, não é verdade? A gente ensina a nossa criança a orar e, por que não, ensiná-la a adoração. Então, a adoração, ela precisa sim ser ensinada. Quem não gostaria de ver a sua criança assim, com as mãos levantadas para o céu, com as suas mãos erguidas, rendidas ao Senhor, com seu coração quebrantado diante de Deus, com seus olhos fechados, sua boca aberta, adorando ao Senhor? Quem não gostaria de ter um ministério infantil assim, não é verdade? E nós podemos. Agora, toda vez que a gente pode pensar em adoração, a gente precisa pensar que eu preciso ensinar essa criança a adorar. E como é que eu faço isso? Explicando o que é adoração, explicando que adoração é um momento que a gente está com Deus e a gente reverencia Ele, a gente entrega a nossa vida e o nosso coração para Ele. A gente diz coisas bonitas para Deus, a gente faz declarações de amor para Deus. Ensinar a criança a adorar é o primeiro passo para que a gente tenha o louvor de qualidade dentro do ministério infantil. Porque louvar a Deus é adorar a Deus. Amém? Então, a criança, assim, precisa ser adorada. Você vai ensinar, você vai falar, olha, por que a gente fecha os nossos olhinhos? Para a gente se conectar com Deus, para ninguém distrair a gente. A gente levanta as nossas mãos dizendo, olha, Senhor, eu estou aqui, você é grande, eu sou pequena, mas eu estou aqui. Senhor, eu te amo, Senhor, eu te adoro, porque você é bom, porque você é amigo, porque você é maravilhoso, porque você nos guarda, e você vai ensinando a criança a adorar. Então, a adoração precisa sim ser adorada, porém, a adoração precisa ser vivida. Olha que interessante isso. A adoração precisa ser vivida. Toda tia precisa adorar em primeiro lugar. Não existe como eu ensinar a adoração se eu não sou uma tia que adora. Se eu não sou a tia que está lá no Ministério Infantil em adoração. Eu já fui em vários cultos em que é uma coisa muito mecânica, né? É muito mecânico, né? E a criança, ela tem um feeling, ela tem uma percepção e ela percebe quando eu estou adorando a Deus. Então, tia, tio, que a sua vida seja rendida ao Senhor, que você tenha uma vida voltada para os pés do Senhor, que a sua vida seja adoração. Quando você sair da sua casa lá para o culto infantil paralelo, que você já saia adorando a Deus. Eu tenho certeza que quando a sua criança te ver adorando a Ele, ela vai adorar também, porque ela vai perceber que em você existe adoração. Quando eu adoro, a minha criança adora. Olha que interessante. Quando eu adoro, a minha criança adora. Eu coloquei até a foto aí da Tia Jo, tão conhecida de todos nós. E quem nunca viu um congresso da Tia Jo em que as crianças são cheias da presença de Deus, mas nós estamos vendo aqui a posição de adoradora. Nós estamos vendo aqui a posição de rendição. Então a gente precisa, com certeza, adorar em primeiro lugar. Como está, tia, a sua vida de oração? Como está a sua vida no altar da oração? Tenha certeza que no momento que você adorar o Senhor lá no culto infantil paralelo, a sua criança, ela vai sentir
a sua adoração e ela vai adorar também. No momento da adoração, o Espírito Santo precisa ter liberdade. O Espírito Santo precisa ter liberdade para mover o templo, para mover-se dentro de nós. E eu tenho certeza, o meu pastor sempre diz: somos a flor e o Espírito Santo o beija-flor. A florzinha que está aberta, o Espírito Santo pousa sobre ela. Então, por favor, tia e tio, ensine as suas crianças a desabrochar essa flor para que o Espírito Santo possa agir, ele possa ter liberdade. Sinta a presença do Espírito Santo lá no culto infantil paralelo. Lá onde você está, deixe o Espírito Santo agir, tá bom? Então, começando com a adoração, agora a gente vai falar de louvores, né? Então, quais são os louvores que eu vou cantar lá no culto infantil paralelo? Eu aconselho você a começar com louvor congregacional, tá? É aquele louvor da harpa, do cantor cristão. Por quê? Porque nós estamos preparando as nossas crianças para estarem depois, quando elas forem adolescentes, lá no culto dos adultos. Então, o que é interessante? Que elas já vão acostumando com a liturgia do nosso culto, tá? Então, aconselho você a colocar pelo menos um louvor congregacional da harpa. Se você acha que os louvores da harpa são um ritmo bem assim, você pode chamar um músico da igreja para tocar com você, tá bom? Para fazer, de repente, lá uma coisa mais animada, mais alegre. Existem na internet vários tios e tias que já lançaram louvores congregacionais da harpa cristã mesmo, vários CDs que você pode tirar os louvores, as crianças amam. Se você tem telão, você joga a letra no telão para que elas percebam, para que elas cantem juntos, tá bom? Então, é importantíssimo os louvores congregacionais. Existem também os louvores avulsos. Então, você pode, no momento do culto, também convidar uma criança para cantar. Você pode convidar uma criança para cantar um louvor. Você pode combinar com a mamãe, com o papai daquela criança. Olha, você pode ensinar a Beatriz, ensaiar com a Beatriz um louvor para que ela possa apresentar no culto. Isso é importante, vai valorizar o seu culto, vai fazer com que a criança se sinta importante ali naquele culto, oferecendo o seu louvor também a Deus. Isso é muito legal e eu aconselho que vocês façam isso, tá? Afinal, nós já estamos preparando essas crianças. Esse momento dos louvores avulsos é uma coisa bem interessante também para você já começar a fazer os testes vocacionais, né, com as suas crianças, para descobrirmos ali quais são os dons, os talentos, tudo bem? Dentro do Ministério Infantil. Existem também os louvores infantis, e esses eles amam, não é verdade? Então, os louvores infantis são aqueles louvores que conta-se uma história bíblica, que tem sim um princípio bíblico, um princípio cristão. Eu não estou falando de tchutchuê, não estou falando disso, isso não é louvor. Tá? Isso não é louvor. Isso pode ser usado num quebra-gelo, nem dentro do culto infantil paralelo. Eu usaria essa musiquinha aí para quebra-gelo. Dentro do culto, não. Porque existe, por exemplo, uma tarde alegre, um outro evento que você pode usar um quebra-gelo como esse, uma música como essa. Agora, falou-se que é culto, cuidado com o quebra-gelo que vocês vão colocar. Esse quebra-gelo precisa também estar dentro do tema do seu culto, dentro da palavra de Deus. Tudo bem? Então, vamos pensar aí os louvores infantis, tá? Mas existem várias cantoras, vários cantores que cantam os louvores infantis com histórias bíblicas, com princípios cristãos dentro da palavra, e esses louvores devem ser entoados. E nesse momento você vai fazer o louvor da adoração, tá? Agora, atenção, eu coloquei até de vermelhinho aí para você prestar atenção, porque tem muita criança que gosta de louvor de adulto. Esta casa é sua casa. Não tem importância, você pode trazer, mas não esqueça que você está em um culto infantil. Então, cuidado com louvor de adulto, às vezes, dentro do culto infantil. Até mesmo por causa das palavras difíceis, tá? Até mesmo porque se você não explicar o que significa certas palavras, a criança vai estar cantando por cantar, né? Solta o cabo da nau. O que é nau? A criança sabe o que é nau? Então você precisa explicar. Então, antes de cada louvor, vê ali se tem alguma palavra difícil que ela não vai entender, que ela não vai perceber. Até mesmo dentro de louvores infantis existem palavras difíceis, de difícil compreensão. Então, faça um resumo primeiro do louvor. Nós vamos cantar esse louvor que fala sobre isso, sobre isso, sobre isso. Explica primeiro, tá? E depois você canta com a criança. Então, esse momento do louvor, ele tem que ser prazeroso, ele tem que ser de entrega, ele tem que ser de rendição mesmo ao Senhor. Tudo bem? Olha só, a gente vai falar agora também um pouquinho do momento
missionário. Isso mesmo, nosso momento missionário é um momento nada mais, nada menos que o momento da oferta, tá? O momento missionário é o momento de adorar ao Senhor com as ofertas. É quando eu reconheço que pessoas precisam ser ajudadas. Isso, quando você vai falar para sua criança, por que a gente traz o dízimo e a oferta? Por que a gente traz o dinheirinho aqui na casa de Deus? Porque tem pessoas que precisam ser ajudadas. Você pode falar da energia, da água, mas mostra principalmente que existem pessoas que precisam ser ajudadas. Tem que criar esse hábito na criança de doar, de dar, né? A Bíblia diz que melhor é dar do que receber. Isso mesmo. Então, mostre isso para a criança, tá? Faça desse momento da oferta um momento prazeroso de adoração ao Senhor. Então, você vai explicar que a oferta é voluntária, que ela deve ser feita com alegria, que ela deve ser feita com consciência, né? Não pode pegar o dinheiro da onde você não sabe que, né? Que não foi o papai, não foi a mamãe que deu, você que pegou. Não pode. O papai e a mamãe tem que dar e falar: esse é da oferta, tá? Já teve criança que pegou dinheiro do pai e mãe, não era para oferta e acabou dando lá no culto. Isso acontece e ficou um clima chato. Então, você precisa perguntar, perceber, tá? E explicar. Tudo a gente precisa explicar. Então, eu penso assim que o primeiro mês do culto infantil paralelo é para você explicar tudo isso, tá? E você vai mostrar também a questão do dízimo. Dízimo é uma ordem de Jesus, também tem que ser feito com alegria. A gente não pode ir lá estar com tristeza. Ai, meu dinheirinho. Não, não pode estar com tristeza, tá? Não pode ser forçado. Tem que ser uma coisa de dentro do seu coração que você dá com prazer. E aí, nesse momento da oferta, o que você pode estar fazendo? Você pode estar contando histórias missionárias. Isso mesmo, histórias missionárias que vão trazer à memória da criança pessoas que precisam de ajuda. Fale dos missionários, aqueles que eles trabalham para Deus na obra, eles precisam de ajuda porque eles não têm um emprego fixo para sustentar-se. Então eles são sustentados pelas igrejas. Você pode fazer desse momento um momento prazeroso, tá? Então você pode cantar a viuvinha, pôs na caixinha, sua moedinha. Você pode pedir por uma toalha, uma caixinha, pedir para as crianças irem até a frente para que elas possam ofertar. Eu oferto com amor. Você pode colocar músicas que falem de oferta para que elas percebam essa questão do ofertar na casa do Senhor, tá bom? Esse foi o nosso momento missionário. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula. Eu vou deixar alguns recursos aqui para você também, tá? E que Deus abençoe a sua vida, que você continue nesse curso, porque eu tenho certeza que grandes coisas virão. Um super beijo. Deus abençoe.